Sabe, a história da inteligência artificial não é uma linha reta, de jeito nenhum. Na verdade, parece mais uma montanha russa, cheia de ciclos de um otimismo explosivo, sabe? Seguidos por períodos de uma desilusão bem profunda. Então, nesta análise, a gente vai desvendar essa história de hype, dos chamados invernos, e tentar entender o que faz a primavera que estamos vivendo agora ser tão diferente. Ok, vamos lá. A ideia de criar uma mente artificial, uma máquina que pensa, isso é muito mais antigo do que a gente imagina. Só que o que estamos presenciando hoje é uma explosão sem precedentes. É um contraste fascinante com séculos e séculos de sonhos. Olha, pode parecer mentira, mas essa citação aí tem quase 300 anos. Lá em 1726, o Jonathan Swift já estava, de certa forma, tirando um sarro dessa ambição humana de automatizar a criatividade e o conhecimento. É impressionante como ele conseguiu capturar a essência do que os modelos de linguagem de hoje em dia fazem. E aí, pá, da ficção do século XVIII, a gente dá um salto gigantesco para a realidade do século XXI. OpenAI, DeepMind, Google, Stability AI, esses são os nomes que estão em todas as manchetes, né? São os titãs que pegaram aquele sonho antigo e transformaram nessa força que está remodelando o nosso mundo numa velocidade que chega a ser alucinante. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Voltar lá para o comecinho de tudo. Em meados do século XX, o clima era de um otimismo que contagiava todo mundo. Os pioneiros da área realmente acreditavam que as possibilidades eram literalmente ilimitadas. Este aqui é o marco zero, o ponto de partida oficial. Em 1956, lá em Dartmouth, um grupo de pesquisadores visionários se juntou e deu um nome para esse campo todo. Eles lançaram uma disciplina científica nova, baseada numa premissa bem audaciosa, para dizer o mínimo, a de que todo e qualquer aspecto da inteligência poderia ser simulado por uma máquina. E os avanços começaram a pipocar muito rápido. Veio o Perception, o próprio conceito de Machine Learning nasceu ali, o robô Shake, o progresso era palpável. E isso gerou um otimismo tão grande, mas tão grande, que um dos pais da área, o Marvin Minsky, chegou a cravar que a gente teria uma IA com inteligência de nível humano em menos de uma década. Imagina só a expectativa. Mas a realidade bateu na porta. E bateu forte. As promessas grandiosas simplesmente não se concretizaram. Isso levou a uma desilusão profunda e, o que é crucial, a cortes gigantescos de financiamento. O primeiro inverno da IA tinha chegado. Esse termo, inverno da IA, é a chave para entender essa história toda. Não é que tudo parou, mas é um ciclo. O entusiasmo vai lá no céu, supera a capacidade real da tecnologia, as expectativas são frustradas e o investimento simplesmente desaparece. Congela o progresso. A maré virou de um jeito dramático. No Reino Unido, por exemplo, esse relatório Lighthill foi devastador. A linguagem era brutal, falando em fracasso total. O impacto foi imediato. O dinheiro do governo para pesquisa em IA praticamente evaporou da noite para o dia. Um dos maiores fiascos foi na área de tradução automática. A promessa era enorme, né? Quebrar a barreira do idioma com a União Soviética em plena Guerra Fria. A realidade? Bom, essa anedota, que talvez nem seja 100% verdade, ilustra o problema perfeitamente. As máquinas não entendiam contexto, não tinham bom senso. Elas traduziam palavras e não o significado por trás delas. Então, o ponto é que não foi uma causa só. Foi uma tempestade perfeita. Tinha problemas técnicos, como a tal da explosão combinatória, que é quando um problema do mundo real tem tantas variáveis que os computadores da época simplesmente não davam conta. Aí você junta isso com relatórios do governo dizendo que o negócio era mais lento e mais caro, e mudanças na política que cortaram o dinheiro para pesquisa de longo prazo, e pronto, o inverno chegou. Mas a IA não morreu. Ela ficou ali, meio adormecida, e nos anos 80 ressurgiu com tudo. Um novo ciclo de boom e quebra. E dessa vez, a grande estrela eram os chamados sistemas especialistas, que eram programas que tentavam capturar todo o conhecimento de um especialista humano numa área bem específica. E o boom foi gigante. Em 1985, as empresas estavam investindo mais de $1 bilhão por ano em IA. Isso financiou departamentos inteiros e criou uma indústria só para vender hardware especializado, as famosas máquinas Lisp, que eram feitas só para rodar esses sistemas. E como a história adora se repetir, o que sobe uma hora desce. O mercado para esse hardware super caro e especializado entrou em colapso. Era o grande sinal de que um segundo inverno, talvez ainda mais longo, estava vindo aí. As razões para essa segunda queda são bem parecidas com as da primeira. Os sistemas eram quebradiços, sabe?
Eram brilhantes dentro das suas regras, mas era só aparecer um dado um pouquinho inesperado que eles cometiam erros bizarros. Além disso, o hardware especializado foi atropelado por computadores comuns que ficaram mais baratos e versáteis. E, de novo, projetos gigantescos prometeram um mundo e entregaram muito pouco. E isso tudo nos traz para hoje, para a nova primavera da IA. E a grande pergunta é, por que desta vez parece diferente? A resposta, ao que tudo indica, está na convergência de 3 fatores muito poderosos que juntos criaram a tempestade perfeita para a revolução do aprendizado profundo. Primeiro, dados, uma quantidade absurda de dados. Segundo, poder computacional. As GPUs, as placas de vídeo que nasceram para os games, se mostraram perfeitas para os cálculos que a IA precisa. E terceiro, algoritmos mais inteligentes, especialmente a arquitetura Transformer, que mudou o jogo. Esses 3 pilares juntos permitiram o Deep Learning numa escala que ninguém nunca tinha visto. A velocidade do progresso nesta era é o que realmente se destaca. É de cair o queixo. Em pouco mais de uma década, a gente foi de classificar imagens com a AlexNet para derrotar o melhor jogador de Go do mundo, gerar textos super coerentes com o GPT-3 e agora criar vídeos realistas a partir de texto com o Sora. A aceleração é impressionante. Isso nos leva, claro, a pensar no futuro. O objetivo final de boa parte da pesquisa em IA sempre foi a tal da inteligência artificial geral, ou AGI. Mas será que estamos mesmo nesse caminho? Ou será que o ciclo de hype e desilusão vai se repetir mais uma vez? É fundamental entender essa diferença. O que temos hoje é a IA estreita. Ela é sobre-humana em tarefas específicas, mas não consegue operar fora do seu quadrado. O grande sonho, o objetivo final, é a IA geral, uma máquina com a flexibilidade cognitiva de um ser humano. A definição formal da AGI mostra qual é a sua principal característica, a generalidade. Não se trata de ser bom em uma coisa, mas sim de ter a capacidade de aprender a ser bom em qualquer coisa, de se adaptar a problemas e contextos novos, assim como a gente faz. Certo, mas quando isso pode acontecer? Bom, aí as previsões variam muito. Os empreendedores que estão construindo a tecnologia são os mais otimistas. Já os cientistas e a comunidade de previsão são um pouco mais cautelosos, sugerindo que ainda temos algumas décadas pela frente. E assim a gente termina com a grande questão. A história nos ensinou que o hype pode ser perigoso. Os avanços de agora parecem ser muito mais fundamentais, mas os desafios técnicos, de energia, de infraestrutura são imensos. A questão talvez não seja se um novo inverno vai chegar, mas sim se os avanços desta primavera são tão sólidos que conseguirão sobreviver ao frio. E a resposta para isso vai definir as próximas décadas.